que faz parte dessa história recente do Brasil, que é o Celso Amorim, com serviços relevantes prestados ao nosso país, né, Samuel? Sem dúvida é um momento importante para esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, apesar de estarem fisicamente fora do território nacional, mas participando ativamente da agenda política, econômica, social do Brasil. E, evidentemente, o Duplo Expresso, que já teve aí a participação do senador Requião, da presidente Gleice, do Lindbergh, da Lídice da Mata, do Beluso, e outros convidados nossos, têm um momento muito significativo com a presença nesta quadra histórica tormentosa e importante do Brasil, a presença desta personalidade do mundo político do Brasil e esta figura humana espetacular que é o ministro Celso Amorim. Para nós todos é uma honra ter essa oportunidade. Muito obrigado, Samuel. Eu agora já vou passar a palavra com a primeira pergunta para o nosso convidado, o Celso Amorim, que eu vou chamar aqui hoje de chanceler, porque eu e Rômulo consideramos o senhor... Eu estava falando, resgatando aqui para o nosso público, chanceler Celso Amorim, que eu já fiz 3 entrevistas com o senhor. A primeira em Angola, em 2002, 2003, naquele jantar que foi oferecido na sua primeira visita a Luanda. A oportunidade, falávamos sobre a possibilidade da inauguração de um Banco do Brasil em Angola, e depois nas tratativas da assinatura do acordo para aquisição do GRIP-NG aqui na Suécia, onde nós, em 2 oportunidades, tivemos a possibilidade de trazer para o brasileiro a importância para a defesa nacional daquele investimento. Bom dia, bem-vindo, e eu quero começar falando sobre aquela luta de aproximação com o continente africano, já que nosso primeiro contato foi em Angola. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, está tudo bem. Muito bem. Então tá bom. Bom dia, prazer estar com todos vocês aí, uma grande alegria nesse programa matinal, né? Espero que tenha bastante gente assistindo. Realmente, a África foi sempre uma grande prioridade na política externa do governo do presidente Lula, e para mim, pessoalmente, também tinha um significado muito especial. Desde cedo, pela minha juventude, o surgimento da África no cenário internacional foi um fato importante, que era a descolonização, quando eu ainda era jovem, adolescente, e foi uma grande satisfação poder. Depois acompanhamos, quando era um dos primeiros trabalhos que eu fiz no Itamaraty, foi desaconselhar, na época, que nós que incluíssemos o que os portugueses chamavam, na época, o governo do Salazar chamava de territórios ultramarinos num acordo, porque seria uma maneira de legitimar a presença colonial. Então, quer dizer, sempre acompanhei muito. Um grande amigo meu, Ovidio Melo, e Ítalo Zappa também, tiveram um papel muito grande no reconhecimento da independência de Angola. Portanto, depois José Aparecido criou os países enfim, inspirou a criação da comunidade dos países de língua portuguesa. E quando ministro do Itamar, trabalhei nisso, mas como ministro Lula, que foi possível realmente expandir as relações com a África. E essa viagem a Angola, que fez parte de uma viagem, de um périplozinho de 7 países, foi o começo desse processo, obviamente, depois levado a um patamar muito mais alto com as visitas do presidente Lula. É isso aí. Rômulo, agora é com você. Bom dia, chanceler Celso Amorim. Eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor, além de chanceler, exerceu, como lembrava o Wellington Calazans, o papel de ministro da Defesa no governo Dilma. O senhor tem um diálogo muito bom, uma interlocução muito boa com as Forças Armadas. A gente está vivendo agora essa experiência de intervenção federal lá no nosso estado. Eu também sou do Rio de Janeiro. E isso ressuscitou alguns fantasmas no imaginário de esquerda, e tem gente falando que a gente está na antevéspera de um golpe militar. Quem conhece efetivamente as Forças Armadas como o senhor, sabe que é uma divisão nas Forças Armadas. Há a chamada ala profissional, entre aspas, que é aquela que pensa que com armamentos bons vindos dos Estados Unidos e de Israel, ela pode só se dedicar
a proteção do território, que isso já é o suficiente, que o Brasil não precisa aspirar a mais do que isso, e a ala idealista, a ala que pensa que o Brasil tem necessariamente que se tornar uma potência para poder integrar 200 milhões de habitantes. E o maior representante dela na atualidade é o comandante, o general Vilas Boas. Essa ala, eu queria que o senhor falasse do seu conhecimento das Forças Armadas, qual é a representatividade dessa ala idealista? Ela é majoritária? E qual é a representatividade dessa ala entreguista, que é a favor da nossa anexação ao projeto de desenvolvimento capitaneado pelos Estados Unidos? Olha, eu não veria as coisas de uma forma tão rígida assim, de que haja uma ala entreguista e uma ala idealista. Eu tive, foi uma experiência muito importante para mim, ter trabalhado com o Ministério da Defesa há tanto tempo. Eu diria que a grande maioria das pessoas com quem eu convivi tem um perfil nacionalista e também legalista, né, no sentido de cumprir missão. Agora, tem outra, que é uma outra ala, não sei se é uma ala entreguista, o que eu acho é que é uma visão, digamos assim, do papel das Forças Armadas na segurança interna, e é isso que preocupa muito nessa situação no Rio de Janeiro. Enfim, isso é uma questão ampla, que tem várias dimensões, todas as dúvidas que já têm sido levantadas em termos, digamos assim, de riscos para as próprias Forças Armadas, como, aliás, o general Vilas Boas, que você mencionou, já disse, né, que a intervenções desse tipo... Vamos distinguir uma coisa aqui, que a palavra intervenção a gente está usando para o fato da presença das Forças Armadas, mas há um fato igualmente grave, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro, que é uma coisa que nunca ocorreu sob a Constituição atual, e creio que nem sob a de 45, não tenho certeza, mas eu li num documento dos sociólogos, eu suponho que eles tenham pesquisado, eu não consegui pesquisar, e nem na de 45 esse instrumento foi utilizado. Mas, enfim, então, para a palavra intervenção confunde, mas essa ação militar do tipo do que já houve, mas que também estará presente nesse processo que é mais amplo, o general Vilas Boas classificou como inócua, perigosa, e um outro adjetivo que me escapa aí, além de perigosa para as próprias Forças Armadas. Então, há essa dimensão, o risco das Forças Armadas se contaminarem, haver o que, digamos assim, sem desdouro para um país amigo, mas o que houve lá, a mexicanização das Forças Armadas brasileiras, transformá-las em gendarme. Isso não é do nosso interesse, embora tenha sido, no passado, pregado por Washington, como a missão principal, depois da queda do Muro de Berlim, das Forças Armadas latino-americanas, combater o crime organizado, o narcotráfico. Eu me lembro, quando eu fui ministro do Itamar Franco, nós recebemos aqui um secretário da Defesa norte-americano, William Perry, um homem até muito afável, mas ele vinha um pouco com a missão de nos convencer eu era ministro do exterior, mas não havia ministro da Defesa, então eu acabei participando bastante dessas reuniões, ofereci almoço a ele. Enfim, tem esse perigo para as Forças Armadas. Tem também o fato de nós estarmos num ano eleitoral, e um ano eleitoral especialmente conturbado, porque estão querendo impedir, obviamente, o candidato, está em curso um processo que pode impedir o candidato de maior popularidade participar da eleição, o que, enfim, já é um elemento de tensão. E tem todos os elementos ligados também aos direitos humanos, até involuntariamente as Forças Armadas podem se ver colocadas numa situação da qual resultem mortes ou outras situações que sejam penosas e, em resumo, com pouca possibilidade de resolver estruturalmente o problema. Então, deixa-me voltar, não foi a sua pergunta, mas eu tenho que colocar isso tudo em perspectiva. Sim, existe um problema de segurança no Rio de Janeiro, sim, ele tem que ser tratado, mas ele deve ser tratado pelas forças de segurança, com o uso melhor da polícia, com a reforma da polícia, um eventual até apoio muito tópico das Forças Armadas pode ocorrer, mas não essa presença, porque as Forças Armadas não são feitas para isso, elas não têm esse treinamento, elas não têm os oficiais podem até ser, digamos, de muito iluminados, né? Supondo que todos sejam, mas, de qualquer maneira, aqueles são os soldadinhos, eles estão servindo ali, alguns estão no segundo ano, mas a grande maioria está servindo ali pela primeira vez, então eles estão aprendendo ainda até a utilizar as armas, é um risco muito grande também. Então, esse é o conjunto.
E o aspecto de que o problema da segurança não pode ser tratado em isolamento. Nós vimos aqui a experiência das UPPs no Rio de Janeiro. A experiência despertou muita esperança, né? Porque aquilo parecia um caminho. Mas, no final, como não houve recurso para continuar fazendo o que seria necessário em termos de educação de tempo integral, em termos de saúde, em termos também de emprego, então, as Forças Armadas, como disse o próprio general Vilas Boas, estou me louvando sempre na análise dele, mas nesse caso até poderia eu mesmo fazer, porque testemunhei isso, participei, aliás. A Maré, por exemplo, elas entraram, durante algum tempo houve uma pequena diminuição ali da criminalidade, foram embora, acabou. Pois é. Samuel Gomes, agora é a sua vez. Olha, eu, como paranaense, quero fazer uma ligação desta análise que o ministro Celso Amorim faz da situação do Rio de Janeiro, para pedir que ele nos traga algumas luzes a respeito de um assunto que, para nós aqui no Paraná, tem uma particular relevância. Eu mesmo sou de Curitiba, mas morei uma boa parte da minha vida em Foz do Iguaçu. Dos meus 4 filhos, 3 nasceram em Foz do Iguaçu. O senador Requião começou a sua vida empresarial naquela região. E para nós, que conhecemos a Tríplice Fronteira, nós sabemos que ali é um exemplo brasileiro de paz e de convivência. Há um episódio que simboliza isso. Foz do Iguaçu tem talvez 4 famílias de judeus e uma comunidade árabe importante no comércio da região. Pois houve um momento, e o Requião cita isso, aliás, é um amigo nosso, Roberto Appelbaum, judeu, que foi escolhido, eleito presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade. Então, a convivência entre as etnias naquela região e a convivência entre os brasileiros, os paraguaios, os argentinos, ônibus que circulam, ônibus urbanos. Você pega um ônibus urbano em Foz do Iguaçu, você vai para a Argentina, vai para o Paraguai. E então tudo isso, e mais a Itaipu, é uma região muito relevante do ponto de vista estratégico. E eu vejo aqui uma notícia até recente, dizendo que narcotráfico e terrorismo do PCC trazem o FBI e o DEA dos Estados Unidos para a fronteira. É um assunto antigo. Esse é um episódio novo de um assunto antigo. Quando souberam em Foz do Iguaçu que teríamos essa conversa com o ministro Celso Amorim, a comunidade, vários líderes da comunidade me pediram que eu trouxesse a ele esse assunto para que ele pudesse fazer uma referência à Tríplice Fronteira e ao papel desta convivência que existe lá em Foz do Iguaçu entre as comunidades árabe, brasileira, etc. Bem, acho muito oportuno você trazer esse tema. Claro que Foz do Iguaçu pode também ser vista como um problemazinho ali, a questão do tráfico, é uma das rotas possíveis de tráfico, tem que ser, isso é, obviamente, uma missão da Polícia Federal, até certo ponto também das Forças Armadas, do Exército, que tem que ser realizada com cautela e com prudência. Agora, é também, como você disse, uma área de convívio, né? Um exemplo do que o Brasil tem conseguido fazer, como outros lugares. Por exemplo, eu me lembro de ter lido o romance do Moacir Scliar sobre voluntários em Porto Alegre, justamente, em que também há essa convivência entre judeus e árabes tão positiva. E é muito importante nós não deixarmos essa presença estrangeira lá, porque essa região também foi vista, você se lembrará, na época do presidente Bush, que a Tríplice Fronteira foi vista como uma área potencial de terrorismo. E havia planos, inclusive, para atuar diretamente nessa área. Eu me lembro que logo que eu entrei, logo que eu entrei no Ministério, tinha um esquema de consultas com os Estados Unidos e que eu tive que tratar de desfazer aos poucos, né? Claro que a espionagem deles a gente não consegue impedir, mas eu acho que não havia nenhuma razão, porque ali 3 países, que Brasil, Paraguai e Argentina, cooperem para combater a criminalidade, tudo bem.
sem estigmatizar a região, evidentemente, porque isso não é correto, e eu acho que a contribuição positiva dada por essas comunidades é muito mais significativa. Mas, de qualquer maneira, se há um problema, se há é normal que o Brasil, a Argentina e Paraguai cooperem, mas não há razão nenhuma para ter uma potência externa, né, com uma agenda própria, que é o caso dos Estados Unidos, e o caso da DEA e do FBI, você deixa eles entrarem um pouquinho, eles tomam conta. Eu, uma vez, dando um outro exemplo, uma vez com o presidente Lula, chegamos num aeroporto na Bolívia, no qual estava nos esperando o presidente Evo Morales. E aí, eu não me lembro, não foi o próprio Evo, mas nos foi contado que naquele local, uma vez, o vice-presidente da Bolívia, anterior ao Evo Morales, não podia chegar lá sozinho, a não ser acompanhado pela própria DEA, com autorização da DEA. Então, você veja o que é você ter essas agências atuando no seu território. Isso é muito preocupante, porque recentemente também nós tivemos um episódio na Amazônia, já que nós falamos do nacionalismo militar, eu confesso a você que, com todo o meu respeito, e eu reitero aqui o meu respeito pelas Forças Armadas, eu tenho grandes amigos, eu devo dizer até que, o que quer que se pense da simbologia, pelo fato de ser um militar da reserva, tenho muito respeito pela pessoa que foi nomeada ministro interino da Defesa, Silvio Luna, um profissional de primeira categoria. Agora, com todo esse respeito, eu fico muito preocupado com o que aconteceu na Amazônia há pouco tempo, uma operação intitulada de humanitária, ainda pode ter sido humanitária, mas hoje em dia essas questões entre o humanitário, a defesa, a segurança, elas se tocam muito, né? Nós agora estamos com um problema humanitário, com aspas ou sem aspas, em Rondônia, e de repente você pode ter uma interferência estrangeira. Então, eu quero muito preocupado ter havido uma operação desse tipo, que tinha Peru, Colômbia, Brasil, na Amazônia, e Estados Unidos. Isso não tem nenhum cabimento, isso não corresponde ao sentimento que eu sempre percebi nas Forças Armadas. Então, eu acho que é preciso, voltando aqui à colocação inicial, eu não vejo muitas alas, mas eu acho que é preciso, às vezes, um processo educativo, porque muitas vezes as Forças Armadas, como outros, são seduzidos pelo aspecto técnico, o que eles podem aprender com A ou com B. Não há uma má intenção, mas eles, enfim, o sujeito que está lá, que é, digamos, conduzindo a operação humanitária, né, assim, dita humanitária, ele está observando o terreno, ele está sabendo como é que as coisas ocorrem, está criando relações que podem ser utilizadas de maneira negativa para nós. Estamos conversando com o chanceler Celso Amorim, ele é o nosso convidado aqui do Duplo Expresso para conversar com o Samuel Gomes, que é o nosso comentarista de assuntos institucionais, e comigo e com o Rômulo Maia, que está na Suíça. A minha próxima pergunta, chanceler, é a Embraer, sendo o Brasil perdendo a maioria das ações, o direito de administrar a Embraer. O senhor conhece como poucos o acordo que foi firmado para a aquisição dos caças suecos, sobretudo com aquela cláusula de transferência de tecnologia para o Brasil. Essa perda da Embraer implica em perder também esse conhecimento, esse know-how sueco? O senhor poderia explicar quais as consequências disso para esse importante... Inclusive, o senhor me fez uma correção naquela entrevista que eu fiz com o senhor aqui, que eu falei assim, um importante investimento para a área militar, o senhor militar não, para a área da defesa. Então, a defesa brasileira perde muito, e de que forma? O senhor poderia explicar para o nosso público? Olha, perde sem dúvida, e perde no que é mais importante, que é a capacidade de defesa autônoma, né? Evidentemente, várias razões pesaram aí na escolha do caça sueco. Foi uma escolha técnica, inclusive baseada na preferência da aeronáutica, né, que já era essa desde mais anos atrás, mas que veio a coincidir também com o fato de que eles, e isso pesou muito, com o fato de que eles estavam dispostos a transferir tecnologia. Existe uma coisa muito importante nesses sistemas de armamentos, que é o chamado código-fonte, né? Que é o que permite, inclusive, você fazer modificações, quer dizer, você ter o código-fonte. O avião não é só um avião, é um sistema de armas, um avião militar, né? É um sistema de armas.
e a possibilidade de você fazer modificações, inclusive para incluir, digamos, um foguete brasileiro, né, produzido aqui pela Avebras, por exemplo, substituir, isso só é possível se você tem o domínio do código-fonte, porque isso implica mudanças lá na operação do avião, enfim, eu não sei tecnicamente explicar isso, mas é dessa maneira. Então, uma das grandes vantagens, eu espero que na execução, eu não estou acompanhando mais isso, mas espero que na execução esteja sendo levada adiante. Uma das grandes vantagens que o caça sueco apresentava, sobretudo em relação ao americano F-18 da Boeing, era a possibilidade de transferência total, chamada abertura do código-fonte. Bem, mas para chegar na sua pergunta, isso é um aspecto, porque também tem transferência de tecnologia em outras questões, aviônica, ou mesmo adaptação da aviônica, mesmo que importada de outros países, para aquele avião, enfim, a aerodinâmica do avião, uma série de outros aspectos importantes na tecnologia. E isso, evidentemente, eu imagino que os suecos, a Saab, vai ficar muito preocupada de estar transferindo para um concorrente, para que é totalmente diferente. Com eles, nós tínhamos uma parceria. O Brasil estaria produzindo em parceria com eles. Se a Embraer deixar de ser da Embraer, e aí há duas hipóteses, né? Vamos dizer, porque eu vejo comentário, não, nós vamos segregar a parte de defesa. Então, eu vejo duas hipóteses. Uma, que consiga segregar, que é muito difícil, mas vamos supor que consiga segregar, mesmo assim tem uma suspeita e tal. Se você conseguir segregar, você está deixando de se beneficiar das sinergias entre a aviação civil e a aviação militar. Eu sei, assim, por conversas, quer dizer, eu não sou, volto a dizer, não sou engenheiro, não sou técnico, mas eu sei, por conversas que tive com próprios presidentes da Embraer, com o presidente anterior, inclusive, enfim, já há mais tempo, e, por exemplo, o ANX, que foi desenvolvido em parceria com a Itália, foi muito importante para o desenvolvimento dos jatos regionais da Embraer. Não me pergunte exatamente como, porque eu também não sei explicar, mas o fato é que foi. Né? Da mesma maneira, o Gripen será importante também para o futuro da aviação, inclusive concebendo, digamos, a gente tem que pensar nessas coisas, a gente não pode pensar só daqui a 5 anos, tem que pensar daqui a 50. Vamos dizer que volte uma aviação supersônica comercial, que atualmente não está vendo, mas vamos dizer que volte. O que você aprender com um caça supersônico, como o Gripen, vai valer lá na frente, e outras coisas. Então, quer dizer, e mesmo assim, deixando de lado o supersônico, você tem outros tipos de avião, enfim, o que você aprende numa área serve para outra, né? Então, quer dizer, então, na hipótese de você conseguir segregar, você vai ter essa desvantagem. Na hipótese de você não conseguir segregar, que eu acho a mais provável na realidade, você vai sofrer limitações, não só para receber tecnologia de um parceiro, como é o caso do Gripen, como você vai ter restrições na hora da venda. Veja bem, durante a minha gestão, não fui eu que já vinha vindo de longe, mas, enfim, se concretizou a venda de aviões radares da Embraer. Tem 2 tipos de avião radar, um que é radar espacial e outro que é para observação da Terra, para a Índia. Né? E esses aviões foi uma verdadeira joint venture, porque, na realidade, você não pode fazer isso, não é assim que você comprar um rádio para um carro e botar ali no carro, você tem que adaptar o avião, também teve que adaptar os radares, enfim, então até havia a ideia de que o Brasil e a Índia, dentro de uma visão política que não está mais vigorando, pudessem juntos vender um avião desse tipo. Mas, enfim, esses aviões são os aviões regionais da Embraer, esses aviões que servem para avião radar. Então, essa ideia é quando se fala, não vamos segregar a parte militar da parte civil, eu não sei como é que isso é possível, né? Então, eu acho que os riscos são muito grandes. É claro que você pode dizer, não, no primeiro momento, você vai se valer da rede que tem a Boeing no mundo e vai conseguir vender mais. É possível, mas você vai perder em autonomia. E nós não queremos apenas construir uma companhia importante, nós queremos construir um país autônomo, né? Um país que tenha a capacidade de tomar suas decisões. Né? E isso é fundamental. Veja bem, essas questões parecem assim, parece uma certa busca de detalhe, mas não é. Por exemplo, a Turquia tinha historicamente uma relação com Israel forte. Depois de um tempo, teve uma dificuldade, depois voltou a ter uma relação. Mas na época em que teve a dificuldade e que tinha que se defender, descobriu que os aviões dela, que eram F-16, estavam programados para reconhecer os aviões de Israel como amigos, porque era a programação deles. Entende? Então, a autonomia
Isso é um exemplo, mas eu poderia dar inúmeros outros da importância, que é até desnecessário para vocês, mas talvez para alguns dos nossos ouvintes, de por que telespectadores, não sei como é que se chama nesse caso, os hangouters, como é importante você manter a autonomia da nossa produção. Porque isso que eu ia dizer, não é só você ter boas armas, alguém mencionou no início, você tem que ter capacidade de desenvolvê-las, tem que desenvolver parcerias, obviamente, porque você não pode fazer tudo sozinho, aliás, deve desenvolver mais parcerias também com nossos vizinhos da América do Sul, mas isso já é outro assunto. Pois é, Samuel, para você faz a sua pergunta para a gente se o nosso convidado especial aqui, o chanceler Celso, depois o Rômulo encerra com a última pergunta, tá bom? Olha, eu quero registrar esse momento histórico em que o Celso Amorim criou um neologismo hangouters, um negócio muito interessante, entra aqui para a história do Duplo Expresso. Mas também um tema paranaense para fazer a ligação com o projeto desse Brasil para si, né? Nós temos o Brasil em si, mas tem o Brasil para si, que é esse Brasil que nós buscamos construir, esse Brasil em torno do qual gravite no sentido físico, digamos, mas não de supremacia, de hegemonia, esse Brasil que centralize, amalgame, construa um território de paz, de prosperidade, de desenvolvimento, né, na América do Sul, e a partir desta alavanca possa contribuir para a paz no mundo, para desenvolvimento e para as relações fraternas entre os países e os povos. Eu parto de uma situação até relativamente pequena para fazer essa ligação. Pequena não. O Brasil, o PIB, o Paraná é um estado com uma produção agrícola muito significativa. O Brasil tem no agronegócio 23% do PIB. E o Brasil, no entanto, é dependente de fertilizantes. É o quarto consumidor de fertilizantes do mundo. Compra da Rússia, da China, do Canadá, dos Estados Unidos. Em 1993, no governo Fernando Henrique, foi privatizada a Ultrafértil e nós passamos a ter, ou foi vendida para Bung e para Cargill, por uma ninharia, a unidade aqui de Araucária, aqui no Paraná. Durante 20 anos, eles não investiram absolutamente nada. Nós continuamos aumentando a compra de fertilizantes nitrogenados, são fundamentais para a agricultura, porque é um gap, é uma falha no nosso processo produtivo da agricultura brasileira, essa dependência de fertilizantes externos, produzidos externamente. E durante 20 anos nada fizeram. Em 2013, no governo Dilma, numa articulação inteligente com troca de ativos da Vale, pelo valor de 234 milhões de dólares, a Ultrafértil volta ao sistema Petrobras. E o governo investe investimentos que jamais tinham sido feitos nos 20 anos de privatização. Vem esse golpe, esse governo ilegítimo, transitório, e começa a solapar o funcionamento dessa unidade araucária e também do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. E agora, recentemente, resolve que vai vender novamente para a iniciativa privada. E, com isso, dá um golpe nesse setor da economia que é fundamental. Eu digo isso porque, em outras conversas que tive com o ministro Celso Amorim, me chamou a atenção uma observação que ele fez, e que a política industrial brasileira, na sua realização completa da sua potencialidade, demandaria uma integração sul-americana. Ou seja, nós podemos produzir em escala. Tanto, por exemplo, eu que fui presidente da Ferroeste aqui no Paraná, uma ferrovia construída pelo Exército Brasileiro, no primeiro governo Requião, que foi privatizada, e depois eu, como diretor jurídico, tive a felicidade de resgatar para o Estado e, como presidente, ampliá-la para o seu projeto original, que era ir a Mato Grosso do Sul, ir a Guaíra, ir a Paraguai, e a partir dali, pela Argentina, chegar ao porto de Antofagasta, no Chile.
que é fundamental essa integração logística, porque ela permite o desenvolvimento das relações econômicas, que são a base para a integração dos povos. A integração econômica é a base para todas as demais integrações. Então, dito isso, dado esse toque paranaense no debate, eu gostaria que o Celso pudesse nos dizer qual é o horizonte de riscos que nós temos nesse momento e como enfrentar os riscos que se colocam para esta demanda, essa necessidade vital do Brasil de integrar a América Latina, o Mercosul. Digo que o Paraná também tem fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Não é por outra razão que o Requião sempre teve um papel protagonista nas relações internacionais aqui, antes da criação do Mercosul, quando ainda havia a Comissão Brasil, Comissão Parlamentar da América do Sul, depois presidente da delegação brasileira no Parlasul, do Parlasul, na Eurolat. Como é que a gente faz para resistir? Claro que não estamos no poder, mas que perspectiva nós temos para a retomada desse projeto de integração sul-americano? Bom, eu queria, em primeiro lugar, fazer um registro aqui do apreço que tem também pelo senador Requião, como um grande defensor das causas nacionais e da integração sul-americana. Eu acho que você falou bem. Eu acho que, digamos assim, para que o Brasil possa ter uma base industrial forte, é muito difícil você fazer isso só. Embora nós sejamos um grande país, nós temos digamos assim, nós temos uma boa base de onde começar, mas é muito importante a integração sul-americana. Eu trabalhei na área de defesa, como você sabe, e uma das coisas que nós queríamos fazer era também fazer uma integração maior na área de defesa. Eu me lembro que uma vez, e sem nenhuma visão assim ideológica, no sentido que as pessoas costumam utilizar, digamos, porque é bolivariano. Não. Nós temos relações muito boas com a Colômbia, com o Peru, com a Argentina, com a Venezuela também, mas, quer dizer, mas em alguns casos, até o caso que eu vou exemplificar é com a Colômbia, por exemplo, havia uma opção de comprar umas lanchas, se não me engano, suecas ou norueguesas, de muito boa qualidade também, ou comprar uma lancha colombiana. As lanchas de Rio, eles, inclusive, por causa do problema que eles tiveram lá durante tantos anos, têm muita experiência com a navegação fluvial e com a navegação militar fluvial. E aí decidi que nós tínhamos que comprar da Colômbia, porque você não pode querer vender o Super Tucano para a Colômbia, vender não sei o que para a Colômbia, e na hora de comprar a lancha você vai e compra da Suécia ou da Noruega e tal. Então, e não só isso, mas fizemos também, não sei se evoluiu ou não evoluiu, mas chegamos a assinar um acordo para a produção de um navio fluvial, mais do que uma lancha, uma coisa maior, com a Colômbia, a possibilidade de participação do Peru também estava sendo negociada. E dentro dos programas que nós tínhamos, havia discussão também de um treinador sul-americano e muitas coisas desse tipo. Era um começo, evidentemente, não era... Mas eu estou exemplificando porque na área da defesa você tem, inclusive, a vantagem, digamos, de dispor desse poder de compra do Estado, que não pode ser sequer contestado no OMC em nenhum lugar. Você é o Estado que está comprando. Então, você tem condição de direcionar não só o seu investimento, mas também a sua capacidade de aquisição. Claro, para a indústria nacional, mas em alguns casos podendo trabalhar também nesse plano sul-americano. Eu acho que esse trabalho feito pelo senador Requião, por outros, por você, pelo como você falou em relação às ferrovias, em relação à integração física, mas também facilitar as compras, facilitar os investimentos, trabalhar juntos. Eu me lembro que nós estávamos desenvolvendo aqui, começamos a desenvolver algo que eu não sei também como anda. Eu não ouço falar, mas também não ouve. Eu não tenho lido muita imprensa especializada, mas um Centro de Defesa Cibernética, algo fundamental, o governo da Dilma foi espionado, né? A Petrobras foi espionada, aliás, é muita coincidência, digamos assim, com aspas ou sem aspas, que todas essas investigações ocorreram depois, ou concomitantemente, com essa espionagem que foi denunciada pelo Snowden e outras que já haviam sido denunciadas na Wikileaks. Mas, enfim, é muito importante que você desenvolva a cibernética, mas nós logo convidamos os argentinos para virem assistir, para verem, podemos fazer junto com eles, porque é muito, nessas novas tecnologias que se avizinham, e nas outras antigas também, é muito importante não haver desconfiança, porque quando a gente fala de integração sul-americana, eu concordo com você que a parte econômica é fundamental, mas tem que ter um substrato também de confiança. E a confiança é você viver em paz com seus vizinhos. Então, eu sempre dizia, em termos de Ministério da Defesa, bom, eu me sinto muito à vontade de falar nisso, porque durante
boa parte da minha carreira, quer como diplomata ou já como ministro, trabalhei na criação do Mercosul, trabalhei no desenvolvimento do que era a área sul-americana de livre comércio, que se transformou na Unasul, enfim. Mas, e na área da defesa também achava que isso era importante, porque nós criarmos entre nós aqui um cinturão de boa vontade e sem preconceito ideológico. Agora, eu fico preocupado, por exemplo, quando você tem uma militarização da situação em Roraima também, entende? Não é que o Brasil não tem que cuidar das suas fronteiras, e tem, é certo, isso tem que ser feito, mas tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito dentro de um espírito de cooperação. Quando você tem uma crise humanitária desse tipo, o ideal é você ter um diálogo com o país onde está ocorrendo o problema, de modo que não existe, porque senão você corre o risco de transformar o problema humanitário num problema de segurança. Não é? E quando você tem um secretário de Estado americano dizendo que os Estados Unidos podem até vir a fomentar um golpe na Venezuela, mesmo que as nossas tropas não estejam lá para isso, obviamente não estão, mas isso já cria um clima psicológico também desfavorável. Então, eu acho que a integração sul-americana, em todos os planos, econômico, cultural, político, militar, é absolutamente fundamental. E vou, só para concluir esse aspecto, que eu poderia falar muito, é dizer o seguinte: nós hoje vivemos num mundo de blocos, de grandes blocos. Os Estados Unidos já nasceram como um bloco. A China é um bloco agora, que ela despertou, né? Despertou já há alguns anos, 2, 3 décadas, despertou para o mundo. É um bloco. A Índia vai ser um bloco, pela população que ela tem, etc. A Europa é um bloco, lá com os problemas dela, mas é um bloco. Na hora de negociar comercialmente, ela se comporta como um bloco. O Brasil sozinho não é um bloco, e muito menos a Argentina, o Chile, não são blocos. Então, essas pessoas que ficam advogando o livre comércio do Brasil com os Estados Unidos, o livre comércio do Brasil com a União Europeia, eles não percebem a importância da integração da América do Sul para fortalecer a nossa capacidade de barganha no nosso posicionamento no cenário internacional. Estou totalmente de acordo com você. Pois é, esse é um tema... Se me permite aqui uma observação. Eu tinha cortado o microfone do Samuel, eu acabei esquecendo... estava tendo barulho ambiente, deixa eu ligar aqui novamente. Já está, Rômulo. Eu acabei esquecendo, Celso, ministro, nesse aspecto das ferrovias, por exemplo. Você veja que nós, o Brasil, acabaram não se realizando os planos de expansão ferroviária, por alguma razão, mas eles certamente terão que ser realizados. A ferrovia Norte-Sul, a integração, a vertebrar o Brasil pelo interior, para permitir trocas comerciais entre as regiões do Brasil e da América do Sul, tudo isso. Agora, isso vai exigir uma quantidade brutal de trilhos. Nós temos aço, exportamos ferro, importamos aço da China. Evidentemente, uma concertação. Só o Brasil já daria conta de, com uma política industrial adequada, criar as condições de demanda e de segurança com um financiamento adequado para garantir demanda para que a indústria se estabeleça. Agora, mais ainda na América Latina, então, na América do Sul. Então, quando o senhor diz bem, quando a gente fala em América, integração da América do Sul, por mais que se queira, possa retirar aspectos de natureza de afinidade ideológica, etc., é uma imposição lógica, é ganhar escala. Nós podemos pegar os projetos, se juntar os projetos, por exemplo, digo da área ferroviária, que é uma área na qual eu tenho trabalhado, integrar os projetos ferroviários, as demandas de trilhos, de vagões, etc., dos países que tenham, consertar isso com uma política industrial, compras governamentais, etc., se cria a base para um desenvolvimento do setor da indústria, que depois vai poder participar no mundo, porque para poder participar do jogo no mundo é preciso ter um primeiro passo. Esse primeiro passo tem que ser dado naturalmente pelas demandas do mercado interno. Só uma observação, porque a gente fala muito nas possibilidades, por exemplo, que a indústria do petróleo traz, toda a cadeia de gás, de petróleo, etc., o desenvolvimento da indústria petroquímica e tal. E nesses outros setores, quando você fala em integração da América do Sul, as possibilidades de desenvolvimento de uma política industrial são enormes. Fazer essa observação só. Obrigado. Agora, para encerrar a nossa entrevista aqui com o chanceler Celso Amorim, eu vou passar para o Rômulo para fazer a última pergunta. Desde já, chanceler, eu agradeço a sua presença, a disponibilidade e essas respostas que certamente elevaram em muito o nível de conhecimento do nosso público acerca dos
assuntos importantes para que o brasileiro possa debater, né? Nós procuramos trazer aqui para o debate diário aquilo que, lamentavelmente, o monopólio midiático esconde. Rômulus. Chanceler Celso Amorim, antes de começar a pergunta, eu queria agradecer a sua presença e fazer um novo convite para o senhor retornar em breve, porque a gente teria muitas perguntas a fazer. E como carioca, quero agradecer ao senhor a disposição, o desprendimento de concorrer, ou vir a pensar, considerar concorrer ao governo do Rio. O senhor é uma unanimidade hoje, unanimidade. É raro ter unanimidade hoje no Brasil. E o senhor está disposto a arriscar essa unanimidade com a difícil tarefa de reconstruir o Rio de Janeiro, que foi implodido aí pela Lava Jato, né, pela desestruturação do setor de petróleo e gás. Então, como carioca, agradeço esse desprendimento. A minha pergunta é a seguinte, chanceler Celso Amorim. Ainda há pouco falávamos da Embraer, mas muitos setores estão sendo desnacionalizados. A gente teve setores estratégicos. Nós tivemos aí a venda de hidrelétricas para empresas estrangeiras, inclusive chinesas, e nesse caso não é só a energia elétrica, a gente tem a questão dos reservatórios, a questão da água, vazão dos rios, navegação, ativos da Petrobras de monta, inclusive gasodutos, oleodutos, o próprio pré-sal, a Embraer, que a gente falava ainda há pouco, né, é a mais recente. A gente tem a perspectiva de venda dos satélites brasileiros que estavam em construção, inclusive os que farão a comunicação militar, isso é muito preocupante. E um fato que foi pouco explorado, mas que nós aqui no site demos em primeira mão, é a desnacionalização da Vale do Rio Doce. Foi feita de uma maneira branca. Houve uma chamada melhora da governança corporativa, em que eles pegaram todas as ações preferenciais e deram direito a voto. Então, como elas eram, a maioria estava em mãos de estrangeiros, hoje, voltando ao governo nacionalista no Brasil, o governo com Previ, tudo, não tem mais a maioria para eleger a diretoria. Então, a Vale foi desnacionalizada alguns meses atrás, ninguém repercutiu isso, eu dei uns 6 meses atrás e poucas pessoas falam disso, mas a Vale hoje também foi desnacionalizada. Eu digo, nós aqui temos a bandeira do referendo revogatório, que foi lançada pelo senador Requião e prontamente encampada pelo presidente Lula. Nós sabemos, chanceler, que o direito internacional não protege quem age com má fé ou quem age sem diligência. Então, essas pessoas que fizeram essas negociatas, não são negócios, sabiam que estavam lidando com um governo corrupto e um governo ilegítimo, fruto de um golpe militar. Eu pergunto para o senhor, baseado na sua experiência de negociação internacional ampla, há alguém, chanceler Celso Amorim, além do presidente Lula, com a sua habilidade de negociação, com a sua legitimidade interna, com o respeito internacional que ele tem, teria capacidade de se sentar à mesa com americanos, ingleses, noruegueses, franceses e chineses e negociar, por exemplo, a negociação do pré-sal, porque todos esses se aproveitaram da farra. Há alguém, além do presidente Lula, capaz de levar a termo, levar a cabo o referendo revogatório e retomar os nossos ativos estratégicos que foram entregues? É muito difícil você falar em abstrato, você veria alguém com capacidade, mas eu posso dizer o seguinte, ninguém tem, digamos, a capacidade que ele já tinha naturalmente de negociador e a experiência que ele teve por ter estado 8 anos no governo e ter conversado com pessoas de variada orientação, Chirac, Bush, Chaves, quer dizer, as pessoas costumavam, inclusive, dizer que o Lula era o único capaz de conversar com Bush e conversar com Chaves e colocar de uma maneira suas questões de maneira amistosa, porque também tudo isso exigiu negociação, ainda que compreensão, por exemplo, com a Bolívia, foi preciso negociar, não foi assim, tudo muito fácil, muito simples, como pode parecer, foi tudo muito negociado, mas, obviamente, também negociar com os grandes e com os países, com as grandes potências e de maneira firme. Olha, eu acho que isso é um problemaço que a gente tem, porque, na realidade, você vai ter... Veja bem, a China é um país que se aproximou do Brasil, tem uma parceria estratégica, é membro dos BRICS, que é para nós um fator muito importante digamos, dentro do equilíbrio global, possibilite uma ação internacional mais de acordo com o nosso interesse. Mas nós vamos ter que renegociar com a China também, da mesma maneira que vamos ter que negociar com as empresas americanas. E isso não vai ser simples. Eu acho que é preciso muita coragem, muita disposição, muita capacidade, que eu acho que só o presidente Lula tem de pegar... de pegar, bater na coxa, assim, companheiro Xi Jinping, nós temos que voltar a olhar essa questão, porque o Brasil não pode perder controle sobre as suas águas ou sobre a sua energia elétrica. Então, eu acho que a ideia que foi ventilada, creio que inicialmente pelo
pelo senador Requião, do referendo revocatório, muito importante. É algo que tem que passar, tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado politicamente, que você não faz uma coisa dessa sem apoio do povo. Agora, eu acho que o alerta que já foi dado, de certa maneira, por algumas pessoas, inclusive pelo Lula e pelo senador Requião, de grande valor para mostrar, porque nós vamos ter que ter relações com esses países, não é? E eles vão ter que entender também que a gente quer recuperar a nossa soberania, que a gente não pode deixar que coisas fundamentais, como essas que foram mencionadas, tenham passado para o domínio estrangeiro. Olha, essa coisa é infindável. Eu me lembro lá, voltando a falar da defesa, de uma certa substância que é usada nos combustíveis para lançadores de satélite, que eram produzidos no Brasil, acho que não sei se era Braskem, mas uma empresa química, petroquímica qualquer, a parte que produzia esse problema foi vendida para uma empresa alemã. Depois de algum tempo a gente queria, que passou a produzir, ou sei lá, a fazer o produto, depois de algum tempo a gente queria comprar o produto, eles não vendiam. Então não é nem uma questão de você produzir internamente mais barata, são coisas que você não pode deixar de fazer. Você pode chegar a uma situação em que você queira vender, aliás, não é nada impensável isso, porque já houve, por exemplo, no caso da Embraer, só para terminar, desculpa, está sendo um pouquinho longa, nós já tínhamos problema para vender para alguns lugares, os aviões, por exemplo, não conseguimos vender para os Super Tucanos para a Venezuela, é um absurdo. Os americanos não deixaram, eles foram lá comprar um avião russo, muito mais potente do que é o Super Tucano, que não é nem... É um excelente avião, um grande avião, mas é um avião menor. E imagine, se amanhã nós quisermos vender esse nosso KC-390, esse novo cargueiro, que é uma coisa espetacular, que substituiu o Hércules. Bom, a rede da Boeing é fantástica, mas ela vai querer vender ou ela vai querer produzir nos Estados Unidos? Além de alguma outra consideração de natureza estratégica que ela possa fazer, ou que o governo americano obrigue ela a fazer. Então, eu acho que isso tudo é muito complicado, eu acho que não é uma questão de autarquia, mas eu acho que nenhum país descuida da sua segurança. Os próprios Estados Unidos acabaram de proibir, não é de novo, não é de agora, mas já fizeram isso há 30 anos atrás, quando a Fairchild ia ser comprada por uma empresa japonesa, na área de microeletrônica, agora, novamente, numa área de software e microeletrônica, uma empresa chinesa queria comprar, o governo norte-americano não deixou. E na França, o Macron, que foi eleito como uma coisa liberal, principalmente liberal em relação à Europa, e um estaleiro francês ia ser comprado por um grupo italiano, parece que ligado a um grupo chinês, não sei, mas de qualquer maneira, por um grupo italiano, ele foi lá e estatizou. Então, todos os outros sozinhos. Então, a gente não precisa nem querer fazer diferente, só fazer o que eles fazem, né? E não o que eles nos dizem para fazer. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, é isso. Obrigado aí para vocês. Só um minutinho. Antes de nós concluirmos, eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Desculpa, tá sem microfone. Queria só fazer uma correção. Fui alertado pelo Wellington Calazans na minha pergunta. Eu falei que o governo que está aí é fruto de um golpe militar. De maneira nenhuma. É um golpe judiciário, midiático, político e estrangeiro internacional, uma PPP. A gente tem uma parceria público-privada entre a finança internacional e o Deep State americano. Então, dessa vez não foi militar, foi esse consórcio golpista que derrubou o governo legítimo, constitucional do Brasil e colocou esse governo corrupto que aí está. Eu gostaria de fazer uma observação, uma pergunta ao Celso, ao embaixador, ao chanceler, para nós ligarmos duas coisas. Realmente, um dos aspectos do pensamento, das observações que o Celso faz, assim como o nosso amigo comum Samuel Pinheiro Guimarães, é de tratar as coisas com cuidado para não tratar de maneira como monolitos um país, uma instituição, etc. No caso das Forças Armadas, somente os mais jovens devem talvez tomar conhecimento de algumas coisas. O primeiro país a reconhecer o governo socialista de Angola foi o Brasil, governado por Ernesto Geisel. E, aliás, um amigo pessoal do chanceler, um grande brasileiro, que foi Ovidio Melo, conta os bastidores disso. E como foi importante para Angola ter o reconhecimento do Brasil, era o governo militar. Isso mostra que o Brasil tem um projeto que sobrepassa as eventuais divergências políticas e ideológicas que nós tenhamos. Há um projeto nacional. Isso não é uma figura de retórica, isso é um fato histórico. Aliás, eu selecionei há uns 2 anos
9 minutos de uma palestra, de uma aula inaugural do general Vilas Boas, alunos aqui de Brasília, de uma faculdade daqui. Selecionei os 9 minutos finais, porque ele diz, sinteticamente, o seguinte, que não é que ele diz uma novidade. O Brasil, de 1930 a 1980, era o país que mais cresceu no mundo. E nós estamos falando de Getúlio, Dutra, JK, estamos falando de Jango, estamos falando dos militares. Havia um projeto nacional. Esse reconhecimento de Brasil em relação a Angola foi um ato o Geisel não usou o termo que foi cunhado depois, mas uma política externa ativa e altiva. O Kissinger, ao que se soube, veio para o Brasil tentar conversar sobre o assunto, incluiu numa agenda meio de contrabando, e o Geisel disse, olha, esse assunto não está na nossa agenda, na nossa reunião. Então, os militares brasileiros têm um papel, têm uma vinculação com esse projeto nacional, uma vinculação orgânica. Aliás, o Requião leu, eu ontem fiquei emocionado ao ler, ele leu, me parece que aí nas redes sociais, uma carta do Clube Militar, não sei se o ministro Celso tem esse conhecimento, Clube Militar, 1800, a Princesa Isabel, dizendo, olha, Majestade, não mande as nossas tropas para o interior perseguir negros, porque a liberdade é algo... Então, o Brasil e o Exército Brasileiro tem que ser, e as Forças Armadas são instituições fundamentais. E aí, para concluir esse raciocínio, dizer que o projeto nacional, o projeto desse país plural, multiétnico, brasileiro, pacífico, etc., evidentemente tem que ser construído com o Poder Judiciário, não com esse que está aí, mas com o Poder Judiciário republicano, com Forças Armadas republicanas, com uma imprensa republicana e com o controle, evidentemente, social e a participação do povo brasileiro. Deixa eu falar, então, já que, desculpa fazer uma observação que se relaciona com algo que foi falado no começo e com o que você disse no final. Eu não vejo muito assim, essa coisa entreguista e nacionalista, necessariamente, mas eu vejo, sim, digamos, aqueles militares que estão mais preocupados com o que acaba de ser dito, a defesa da pátria, uma visão estratégica da posição do Brasil no mundo. Por exemplo, os militares, diferentemente de grande parte da elite civil, sempre apoiaram as Forças Armadas, sempre apoiaram que o Brasil tenha uma vaga, para falar de um assunto do interesse que eu tratei durante muito tempo, uma vaga no Conselho de Segurança, quer dizer, uma visão nacionalista, afirmativa, na linha dessa que foi o reconhecimento de Angola, que o Geisel falou com um grande descortino, vendo a questão a longo prazo. Então, eu vejo, uma ala é essa, e ela está interessada no ter o submarino nuclear para proteção da nossa costa, está interessada em ter esses caças supersônicos para a defesa do nosso espaço aéreo, está interessada em desenvolver um sistema de defesa nas fronteiras, CISFRON, que também está sem dinheiro, para proteger, inclusive, a entrada de armas e outras coisas. E você tem uma parte que eu acho que procura encontrar uma missão, porque o Brasil é um país pacífico, né, digamos assim, o que não exclui que ele possa ser atacado, mas, digamos, de formas sutis ou menos sutis, mas, enfim, e tem uma outra ala que preocupa muito em colocar as Forças Armadas para a ordem interna. E é esse o risco que eu vejo maior, por isso eu volto a dizer, não é uma mera ação, as pessoas que comparam o alemão, o amarelo, você pode tirar exemplos, mas aquilo ali eram GLOs, o controle era do governo do Estado, nós estávamos ali em cooperação com ele, era um pedido, era uma coisa limitada, tópica, um lugarzinho, né? Então, ou então um momento muito pequeno, como era a Copa do Mundo, essa questão de você ter uma intervenção é uma questão de você entrar na ordem interna. Então, tem sim uma ala, um número, não sei se chega a ser uma ala, mas um número de militares que tem a ideia de que o país, que as Forças Armadas têm um papel na ordem interna. E aí, sim, eu vejo um grande perigo, porque eu vejo, infelizmente, essa visão predominando, sendo usada, sendo manipulada, talvez até haja, digamos, a ideia da manipulação política disso pelo atual presidente. Agora, pode estar sendo aprendiz de feiticeiro, porque uma vez que você coloca lá, depois aí tirar é outra coisa. Olha, eu quero agradecer ao Samuel Gomes e também ao chanceler Celso Amorim por essa conversa boa que tivemos aqui com os dois, mas porque a gente tenta sair da teoria para a prática, eu vou passar para o Rômulus.
porque é o único carioca do grupo aqui, para que eu possa garantir o voto aí para o Celso Amorim. Tá bom, Rômulo? É verdade. Wellington. Ainda tá rolando. O chanceler Celso Amorim falava dessa questão dos que se dedicam ao inimigo interno, né, a segurança nacional, é a chamada ala profissional. Nas Forças Armadas eles chamam profissional, entre aspas. Por quê? Porque eles sabem que a parceria com americanos e israelenses vai trazer melhores equipamentos para eles, né? Mas nunca nada vem de graça. Alguma coisa vem junto, é uma venda casada. Enfim, mas eu só queria renovar, Celso Amorim, para me despedir do senhor, agradecer como carioca o seu desprendimento de, mesmo já tendo cumprido com muito, muito mais do que poderia se exigir a sua obrigação com o Brasil e, por tabela, com o Rio de Janeiro, de colocar em jogo, arriscar o seu capital de boa vontade e até político, podemos dizer, de ter uma unanimidade e aceitar, cogitar o desafio de governar o Rio de Janeiro. Então, certamente, tenho o meu voto como carioca e eu acredito que da maioria dos cariocas, nesse difícil momento do Rio de Janeiro. Obrigado aí pela boa intenção, de qualquer maneira. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Tá bom. Muito obrigado, chanceler, e o Samuel também, muito obrigado. Na próxima quarta-feira teremos mais uma vez o Samuel aqui com a gente.